Muito bem, muito bom dia, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. Muito prazer, muito orgulho que nós vamos dar início ao nosso painel, dando seguimento da Conferência Internacional Cidadania, Valores e Direitos. Estou aqui direto da sede da Politécnica de Leiria, Politécnico de Leiria, que em conjunto com o Iberojur, o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, nós vamos dar seguimento nos trabalhos que já se iniciaram hoje cedo, com uma importantíssima palestra da eurodeputada que esteve conosco, a senhora professora doutora Margarida Marques. Portanto, nós vamos começar agora. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com Vossas Excelências. Eu já tomei nota aqui, já analisei os temas, e são temas aqui em Portugal, nós costumamos dizer, e as pessoas costumam dizer, são temas quentinhos, ou seja, temas importantes que certamente terão a sua relevância e contribuição para a academia jurídica. Meu nome é Rômulo de Carvalho Guerra, eu sou advogado no Brasil, sou advogado na Europa, fiz o meu mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, clássica. Comecei minha carreira jurídica em 2001. Fui leiloeiro no Brasil muitos anos, trabalhei para o Tribunal Regional Federal, trabalhei para a Justiça do Trabalho, trabalhei para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e hoje estou full-time em Portugal, advogando e trabalhando aqui nas questões atendente ao meu doutoramento. Eu fiz o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa e agora eu estou fazendo doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto. Sou investigador convidado daquela instituição e, honradamente, através do professor, o senhor professor Dr. Fábio da Silva Veiga, fui convidado para estar convosco neste painel. Nós somos o painel 2, Constituição, Justiça e Territórios. Bem, vou passar rapidamente a orientação acerca dos trabalhos dessa tarde em Portugal, manhã no Brasil. Acho que todos estão no Brasil. Há alguém que está em Portugal aqui? Não há. Todos os senhores e as senhoras estão no Brasil. Portanto, é um bom dia para vocês e boa tarde aqui para a gente. O tempo de apresentação é 10 minutos para cada apresentador e para cada jurista. Eu peço encarecidamente que o tempo seja respeitado. Quando estiver chegando nos 9 minutos, eu vou dar um sinalzinho com a mão, porque cada um 10 minutos, então nós temos 9, dá para calcular aí o tempo que vai ser dispendido com a apresentação. Vou deixar para o término das apresentações eventuais questionamentos, dúvidas, se alguém quiser colocar alguma questão para o colega, tome nota para que no término a sua questão seja colocada em máximo 1 minuto a 2 e a resposta seja também máximo 3 minutos para a gente poder finalizar nossos trabalhos hoje. Eu começo com a doutora Silvia Turra Grestinski e Rui Altanir da Cruz Neto e finalizo com o doutor Guilherme Antunes da Cunha. Muito bem, vamos dar seguimento aqui, vamos dar início à doutora Silvia Turra Grestinski e Rui Altamir da Cruz Neto. Eles fazem parte do Centro Universidade Autônomo do Brasil, e vão apresentar o tema Feminismo Decolonial na interpretação do Monumento ao Centenário do Paraná, Brasil. Os dois vão falar, vão dividir 5 minutos para cada. Muito bem. Os senhores, Vossa Rômulo, Excelência, a Rômulo, palavra. desculpa, deixa eu só interromper. Eu tô na sala errada, o meu grupo é o 5. Eu clico no link, eu vou de novo para essa sala. Eu não sei o que eu faço, eu tô tentando ir para o Zoom. Pronto, eu não sei. Deixa eu verificar. Sua sala é a 5? Aqui,
Isso, aqui no programa que me mandaram, eu tô aqui clicando Maria nesse Tereza, link. né? Isso. A Maria hora que você falou Tereza. território, eu falei, nossa, mas não tem nada a ver com território. Muito bem. Deixa eu verificar aqui que eu posso te dar esse help. Painel 6, painel 5. Muriel, Thelma, Luiz Antônio, Maria Tereza, Zouyomi Torres. Isso. Tá, deixa eu verificar se o link do Zoom, moderado painel 5, professor Dr. Luiz Mota, é o 94672 o final do seu Zoom, 94672, deixa eu ver aqui o nosso. O Doutor Amauro, Rômulo, se me permite, só um. é o mesmo link, tem algum erro material Não, aí. se me permite, só para poder auxiliar, me Diga. parece, me parece pelo cronograma aqui, que os painéis 4, 5 e 6 são Horário, posteriores ao nosso, eles começam mais tarde. Então, eles começam ao exatamente. horário, meio-dia, horário Só do Brasil. começam, só começam daqui a 2 horas, penso, às 4h30. Exato. Perfeitamente. O doutor Eduardo está com razão. Volta daqui Ai, a pouco. obrigada. Volta daqui a Tá, eu pouquinho. volto depois, é que eu tô em Se aula, quiser, eu tenho pronto. Mas se a aula agora. doutora quiser acompanhar também, pronto, vai Tá bom, ser um obrigada. prazer. Doutora Silvia, por gentileza, não sei qual é a ordem da apresentação, está com a palavra. Tá ótimo, muito obrigada. Então, é uma grande satisfação estar de novo num evento do Iberojur, né? Quero cumprimentar, então, a todos e todas aqui presentes, o que faço na pessoa do nosso moderador, o doutorando Rômulo Carvalho Guerra. Quero cumprimentar também meu colega de doutoramento, né, Eduardo Tourinho, e dizer que eu sou a Silvia, então, pessoal, eu sou professora na PUC do Paraná, professora de Direito, fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná, e agora estou fazendo um doutoramento no Centro Universitário do Brasil, tá? A proposta que a gente apresentou aqui nesse artigo, eu e o meu colega Rui Altamir da Cruz Neto, é uma proposta de pensar como a teoria decolonial feminista pode ajudar a gente a entender essas questões de cidadania, então, dentro aí da proposta, né, do evento de cidadania, valores e direitos, analisar monumentos públicos, mais especificamente um monumento que a gente tem aqui na cidade de Curitiba, né, numa praça, que era a Praça 19 de Dezembro, que está sendo renomeada aí por Praça da Mulher Nua, e como que teorias podem ajudar a gente a interpretar questões bem práticas, tá? Então, o método do nosso artigo é uma pesquisa bibliográfica, dedutiva e descritiva na análise, tá? A hipótese de partida, como eu estava falando, é que o racismo teria conformado a exclusão desse monumento da mulher nua por mais de 20 anos, e ainda questionado de maneira agressiva um outro monumento que é o do homem nu. Ambos os monumentos, as esculturas, fazem parte, tá, dessa praça. Então, a gente começa aqui o artigo, a pesquisa, explicando o que são essas teorias decoloniais, né? Então, na verdade, a gente teria aí um grupo de estudos, já desde a década de 1920, fazendo o que a gente chama de giro epistemológico, que é um outro olhar. Então, seriam os subalternos, o chamado global, olhando e teorizando e falando a respeito de si, e não só sendo apontado e instituído a partir do norte global. Então, seria um movimento instituinte. Essas teorias, quando elas passam a fazer parte da academia, e sim, desde a década de 1920, tá? É, elas são as teorias anticoloniais, que a gente chama. Então, teorias anticoloniais, elas se dividem daí em teorias decoloniais e teorias pós-coloniais. São coisas diferentes, a gente explica um pouquinho aqui também no artigo. Mas o que importa para a gente? Então, a gente faz uma revisão teórica de alguns autores e autoras para chegar na teoria decolonial feminista. E por que isso importa, né? Então, a gente trabalhar a questão do gênero, ou dos gêneros, e trazer isso visibilizado numa interseccionalidade com raça. Esses monumentos, eles têm caracteres físicos afrodescendentes. Então, teria sido por isso que teriam sido rechaçados pela população em Curitiba, na época, na década de 1950, tá? O Rui vai explicar isso um pouquinho melhor. Mas o fato é que a gente precisa pensar essa interseccionalidade, raça e gênero para entender exclusão
para entender inclusão, né, e cidadania, portanto, tá? Então, como é que a gente tem aí uma tradição que enaltece poderes vigentes a partir de olhares que são, sim, masculinos, olhares que são imperialistas, né? Eurocêntricos, anglófonos, enfim, a partir aí do norte global, e como é que a gente difunde esse tipo de teoria aqui no nosso território latino-americano, brasileiro, sem considerar as nossas perspectivas locais. Então, essa é a crítica que grande parte aqui da nossa pesquisa, do nosso artigo, conforma. Tá? Então, a gente explica tudo isso, todas essas teorias, e aí a gente passa a fazer a análise da praça. E nesse momento eu passo, então, a palavra ao meu colega Rui Altamir. Obrigado, Silvia. Obrigado pelo convite. Agradeço aos colegas doutores também por estar aqui nesse evento de direito. Eu sou arquiteto e urbanista formado pela PUC Paraná, sou engenheiro de segurança do trabalho formado pela UTF-PR e hoje faço mestrado em meio ambiente e desenvolvimento pelo PPG-MAD UFPR. Então, é uma satisfação poder trabalhar de forma multidisciplinar e abordar esses aspectos tão pertinentes a estas áreas comuns. Como minha colega Silvia estava mencionando na sua fala inicial, o nosso objeto de análise é um monumento que foi construído para a ocasião do centenário da emancipação do estado do Paraná, que fica aqui em Curitiba, num eixo no centro de um eixo que interliga o centro cívico, onde está o Palácio do Governo, e a Catedral Metropolitana. Então, a gente observa nas extremidades duas situações monumentais e simbólicas, monumentais inclusive em sua escala, e exatamente no centro dessa rua, dessa avenida, foi idealizado por Bento Munhoz da Rocha Neto, então governador do Paraná, um monumento de caráter afirmativo, então de caráter de afirmação do poder, melhor, um termo afirmativo pode ficar um pouco confuso nesse momento. Então, de afirmação de poder, né? Um monumento bastante simbólico, como o JK já havia empreendido uma década anterior no complexo da Pampulha. Ele então comissionou um artista, Herbo Stenzel, discípulo, né, do fundador do que conhecemos como movimento paranista, que quer afirmar por elementos iconográficos a importância local. A importância local do Paraná, naquele momento, era a sua grande expansão, desenvolvimento econômico em função do agronegócio, em detrimento da, da população originária, da expulsão dos indígenas e de um desmatamento bastante agressivo. Então, esse caráter histórico vem intimamente associado a esse domínio homogêneo, colonial, cis heteronormativo, que impõe aí um símbolo, vários símbolos que se encontram nessa praça. Eu vou compartilhar, se vocês me permitem, a tela para mostrar algumas imagens, acho que fica mais claro para os colegas, tudo bem? Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não? Ah, o anfitrião desabilitou. Seria possível, doutor? Tentar novamente, por favor. Não ainda. Ok. Para não ocupar o tempo do pessoal, eu posso descrever perfeitamente o cenário que a gente observa nesse monumento. Existe ali uma escultura, a maior que existe na cidade de Curitiba, e um grande obelisco de 44 metros. Então, essa escultura monumental foi comissionada para um escultor no Rio de Janeiro, por falta de recurso técnico na região. E quando essa escultura chegou aqui, ela
apresentava traços afrodescendentes, como lábios carnudos, musculatura bastante tonificada, nariz alargado, e isso tudo representava algo diferente do que a sociedade, que então compreendemos como racista da época, esperava. Houve publicações nos jornais da época demonstrando eh, indignação por parte da sociedade. Ainda outros elementos, como o painel de azulejaria eh, proposto por Poti Lazarotto, ele é feito pintado em azul cobalto, e os senhores aí, como estão em Portugal, né, o Dr. Rômulo em Portugal, deve observar a quantidade de manifestação artística nesse tipo de suporte, o que nos remete diretamente ao domínio colonial. Todas as figuras ali presentes, nesse painel são, em grande maioria, de homens, e as poucas mulheres e indígenas estão numa posição subalterna. Em paralelo a isso, o mesmo artista comissionou para o Palácio da Justiça uma escultura da Justiça, e foi esculpida pelo Humberto Coso no Rio de Janeiro, de forma bastante atípica. Uma mulher sensual, sem vendas, ou mesmo sem balança. Então, essa escultura igualmente foi rechaçada pela sociedade e ficou escondida por 20 anos em um outro local. Somente na década de 70 ela foi trazida para junto do homem nu, nessa praça, que hoje representa um símbolo, que nós terminamos o texto usando o termo artivista, né? Por quê? Porque a partir do ativismo associado com manifestações artísticas, você tem aí a reivindicação de muitas coisas, como o direito à cidade, como os próprios símbolos. Existe um Muito bom. bloco de carnaval aqui em Curitiba, intitulado Bloca Ela Pode, Ela Vai, que escolheu justamente a, a praça que então chamávamos de Praça do Homem Nu, é Praça 19 de Dezembro, mas era chamada de Praça de Homem Nu, e hoje ela é ressignificada por este bloco, chamando de Praça da Mulher Nua. Então, Ok, assim, eu encerro aqui esse exemplo, para não nos obrigado. avançarmos no tempo. Ok? Obrigado. Muito obrigado à doutora Silvia, doutor Rui. Vamos dar seguimento aqui ao nosso painel desse momento. Nós vamos ouvir o doutor Diego Bizzi Almada. Ele é da Universidade Estadual Paulista e apresentará o tema Programa Município Verde como requisito para certificação enquanto Smart City. Doutor, o senhor tem 10 minutos, por favor. Penso que não está presente. Não está presente? Muito bem. Então, vamos dar seguimento. Caso ele acesse ao painel, ficará por último, depois dos colegas, ninguém vai ter prejuízo na sua ordem de apresentação. Vamos dar seguimento ao doutor Plínio Pacheco Clementino de Oliveira, da Universidade de Coimbra, vai apresentar o texto, o artigo A Textura Excludente do Conceito do Povo Liberal na Teoria da Justiça Internacional, de John Rawls. Está presente? Sim, estou presente. Muito bem, doutor Plínio, por gentileza, está com a palavra, são 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia para os que estão no Brasil. Cumprimento a todas as pessoas presentes. É uma alegria estar aqui nesse espaço em que a gente compartilha ideias e pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Meu nome é Plínio Pacheco, como foi dito, sou doutorando pela Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito. Fiz estágios doutorais na Universidade de Oxford e na Universidade de Bolonha durante o meu tempo de doutoramento. Já concluí a minha tese, estou já no processo de encerrar o meu doutoramento, felizmente, depois de anos escrevendo a tese. E essa fala que tenho para compartilhar com vocês foi desenvolvida durante a investigação que realizei para a construção da minha tese. Um dos temas que trabalho na minha tese é a justiça internacional. E uma das principais teorias contemporâneas a esse respeito é a teoria do John Rawls.
Antes de apontar os elementos críticos que tenham a respeito da, do que nós poderíamos chamar de uma teoria moral das relações internacionais do John Rawls, é válido fazer alguns apontamentos explicativos situando essa teoria do John Rawls. John Rawls é um dos principais filósofos do século XX e desenvolveu um pensamento basicamente centrado na justiça e na política. É um pensador da justiça política. E o John Rawls, até 1999, quando ele publicou um livro chamado The Law of Peoples, O Direito dos Povos, o John Rawls concentrou o seu pensar acerca da justiça no que nós poderíamos chamar de um ambiente doméstico. O Kant, no século XIX, fez, na passagem do século XVIII para o século XIX, ele fez uma tripartição das esferas de direito e de justiça. A esfera doméstica, que poderíamos dizer como algo correspondente ao ambiente interno do Estado, a esfera internacional, que diz respeito às relações entre Estados, e a esfera cosmopolitana, que diz respeito aos indivíduos considerados como cidadãos globais, independentemente do estado e da nacionalidade que têm. O John Rawls não desenvolveu uma teoria cosmopolitana da justiça. Ele refuta, inclusive, elementos de uma teoria cosmopolitana. Ele desenvolveu, primeiramente, uma teoria doméstica da justiça, como pode perceber nos livros Liberalismo Político e Uma Teoria da Justiça, e, posteriormente, suprindo uma lacuna no seu pensamento, ele desenvolveu, em O Direito dos Povos, uma teoria internacional da justiça. Essa é uma teoria que tem elementos excludentes, sobretudo se considerarmos sob uma perspectiva do sul global, né? E aí faço uma conexão com a fala anterior dos colegas que desenvolveram uma pesquisa decolonial, né? O John Rawls não tem uma perspectiva que podemos dizer que contempla satisfatoriamente o sul global. Ele centra a sua teoria da justiça internacional, a sua teoria moral das relações internacionais, é centrada no que ele chama de povo liberal. O Rawls, ele desenvolve uma noção muito peculiar, muito própria, do que ele chama de sociedade dos povos, né? A sociedade dos povos, para a gente entender esse conceito de sociedade dos povos, primeiro a gente deve falar brevemente da noção de povo de John Rawls. É uma noção um tanto confusa. Aliás, nesse livro, O Direito dos Povos, The Law of Peoples, ele traça categorizações que são muito vagas, podemos dizer assim. Entre elas, o conceito básico, que é básico nessa obra, que é o conceito de povo. Seila Ben Habib dá uma sugestão que facilita a compreensão dessa obra, que é a gente pensar o povo, pensar que Rawls não explica satisfatoriamente a diferença entre povo e Estado, mesmo recusando a identificação entre povo e Estado, ele não explica satisfatoriamente essa distinção, né? A sociedade dos povos de John Rawls não seria formada por todos os estados. Na visão dele, apenas dois tipos de povos fariam parte dessa sociedade dos povos: os povos liberais e o que ele chama dos povos decentes. Os povos decentes seriam, na visão do Rawls, os que aceitariam os princípios de justiça internacional que ele formula na sua obra. Um país como o Brasil, por exemplo, ficaria categorizado na obra de Rawls em um tipo de povo que ele chama de povo que é submetido a condições históricas desfavoráveis, é um povo sobrecarregado. Tem circunstâncias históricas, econômicas, políticas que impedem com que esse povo, na linguagem do Rawls, seja um povo decente, né? Não há instituições que aceitariam os princípios de justiça internacional que foram delineados pelo John Rawls. É uma visão excludente de sociedade dos povos que reproduz assimetrias globais. Boa parte dos países pobres estariam excluídos da noção de sociedade dos povos que é proposta pelo John Rawls, né? A ideia dele é usar essa noção de sociedade dos povos para chegar a princípios que, na visão dele, são os melhores princípios de justiça internacional. Mas o recurso analítico do qual ele se serve é um recurso excludente. Primeiramente porque, como disse e repito, exclui boa parte dos estados, sobretudo os estados pobres,
que se enquadrariam na categoria de povo que o John Rawls chama de povo sobrecarregado. Um povo que não faria parte da sociedade dos povos. Ele exclui da sociedade dos povos o que ele chama de povos sobrecarregados, povos fora da lei, que são aqueles que utilizam da guerra não como recurso de autodefesa, mas como recurso de ataque. Né? Poderíamos categorizar, por exemplo, hoje a Rússia como um estado fora da lei, na medida em que utiliza a guerra fora dos limites do direito internacional. E o que ele chama de absolutismo, uma outra categoria dos povos, ele chama de absolutismos benevolentes, né, que, na visão dele, seriam estados, né, seriam povos que respeitam a maioria dos direitos humanos, mas que não têm um regime democrático. Mas para Rawls, o centro da sociedade dos povos é o povo liberal. Ele apresenta uma definição de povo liberal que tem vários elementos, né? Entre os quais, e é nesse ponto que vou centrar o meu discurso, um dos elementos que o John Rawls traz na sua definição do povo liberal é o que ele chama de uma natureza moral. Não é a única característica, nem a característica que podemos dizer que serve para diferenciar um povo liberal de outros povos, mas é uma característica que está integrada na visão do Rawls a um centro do que representa um povo liberal, que é o que ele chama de uma natureza moral. Na visão do Rawls, essa natureza moral designaria um consenso ou uma crença comum em princípios de justiça política, uma crença comum no que é certo e o que é errado. Apesar do John Rawls dizer que o tipo de povo liberal que ele defende, e ele diz isso em diversas obras, inclusive no Direito dos Povos, o tipo de povo liberal que o Rawls expressamente defende é um povo que é caracterizado pela multiculturalidade. Mas aqui nós encontramos, na interpretação que faço, uma certa contradição, porque na medida em que o John Rawls diz que um povo liberal deve ter uma natureza moral, que ele define como caracterizada por uma crença comum na justiça e o compartilhamento de noções do que é certo e errado, essa é uma visão incompatível com a existência da multiculturalidade. O que acaba se criando na perspectiva do John Rawls é uma visão hegemônica do que o certo e o errado, o justo e injusto, e minorias que não são incluídas naquele padrão de justiça e do que é certo e errado, acabam sendo potencialmente sujeitas a processos de exclusão. O John Rawls, na sua visão de sociedade dos povos, ele propõe que o modelo da sociedade dos povos é o modelo do povo liberal. Inclusive, um dos princípios de justiça internacional que ele propõe é o princípio, um princípio que propõe que haja o auxílio, uma solidariedade com os povos não liberais. Mas esse auxílio, em grande medida, é para permitir que os povos não liberais tenham instituições liberais. Então, o modelo de sociedade é um modelo de um povo liberal. Mas esse modelo, na perspectiva que consigo observar a obra, é um modelo excludente. É um modelo que traz problemas de justiça cultural. Né? Nancy Fraser, que é uma das pensadoras contemporâneas da justiça, ela fala que uma das dimensões da justiça é a justiça cultural, que seria colocada numa situação em que não há obstáculos para a paridade entre as diversas identidades culturais que convivem em um mesmo contexto. Na visão do Rawls, é possível interpretar que a visão de povo liberal não é a visão de um povo que é marcado pela justiça cultural, na medida em que ele define que o povo liberal tem uma natureza moral comum, quando, na verdade, nós percebemos que as realidades sociais, em suas muitas complexidades, elas reiteradamente mostram povos que são marcados pela pluralidade de naturezas morais. Não há uma natureza moral. No Brasil, por exemplo, se houvesse um esforço para converter as nossas instituições em um modelo tal como proposto por Rawls, possivelmente nós teríamos um modelo excludente. Então, a teoria do John Rawls, apesar das muitas virtudes que ela tem, inclusive a própria virtude de chamar a atenção para a justiça internacional, essa é um campo
é um campo de investigação que vem sendo ainda aberto, mas apesar de ter essa virtude, é uma teoria que tem alguns problemas de exclusão. Então, agradeço. Muito obrigado, doutor Plínio. Muito obrigado. Deu para termos uma noção daquilo que o doutor tem discorreu e, de fato, tem um caminho muito longo aí para levar essa ideia e, de fato, como eu disse no início, é um tema quentinho. De fato, o doutor tem um trabalho bem árduo e já, como disse, já está finalizando o doutoramento. Então, muito bem. Muito obrigado pela apresentação, doutor. Foi uma honra, um prazer Obrigado. ouvi-lo. Eu que agradeço. Agradecemos todos. A doutora Samantha Ribeiro Maier Plug, ou Pluf Marques, juntamente com a doutora Patrícia Pacheco Rodrigues Machida, fazem parte da Universidade de Fortaleza, minha linda Fortaleza, adoro Fortaleza. Oh, meu Deus, tive minha lua de mel em Fortaleza, adoro Fortaleza. O carioca, todo carioca gosta de Fortaleza. Não sei por quê, todo cearense gosta do Rio de Janeiro. O povo maravilhoso é o povo cearense. Vamos lá, pessoal, deixa eu seguir aqui. Da Universidade 9 de Julho vão nos apresentar. Não tem aqui o tema. Você pode falar para mim, querida, por favor, doutora, qual é o tema? Claro, Ou- com certeza, doutor Rômulo, posso falar sim. Pois não. Bom dia, boa Desculpa, foi tarde, eu né, que ao mesmo eu tempo. não estou encontrando o seu tema no nosso Então, programa. o nosso tema é Gênero, Família e Educação na Quarta Revolução Industrial e o reflexo do Covid-19. Muito bem, doutora. Foi São esse 10 trabalho que minutos. foi aprovado, o artigo. Bem, são 2h33, a doutora tem 10 minutos, juntamente com o seu colega. Está com a palavra. Então, bom dia e boa tarde. Eu sou a Patrícia Pacheco Rodrigues Machida, vou apresentar esse artigo que eu fiz em conjunto com a minha orientadora, a professora Samantha. Eu sou doutoranda pela Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo, a professora Samantha, que é da Unifor, que ela é pós-doutora pela Unifor, e eu estou aqui para apresentar essa nossa pesquisa relacionada a essa temática. E essa pesquisa foi construída a partir de um protocolo de pesquisa bibliográfica, em que aí no artigo, então, a gente expõe a metodologia e os resultados dessa pesquisa. Então, foi feita, então, a identificação com formulação dos problemas de pesquisa, partiu-se então para a coleta de publicações em base de dados usando os descritores específicos, foi feita a seleção e organização bibliométrica dos estudos coletados com base nos critérios de elegibilidade, então fez-se a análise e a interpretação desses resultados, que foram então dispostos na conclusão do artigo. Foram então elegidas questões problemas, né, com relação a esse tema, né, como eu falei, gênero, família, educação na quarta revolução industrial, os reflexos do Covid-19. As questões problemas foram as seguintes: frente ao quadro atual, as famílias monoparentais, uma pessoa assume a parentalidade de outra, né, que seria essa questão da monoparentalidade. Encontram maior dificuldade de amparo nas leis trabalhistas, sobretudo quando formadas por mulheres, pois elas detêm geralmente as responsabilidades relacionadas à casa e ao cuidado com os filhos, os quais, na atualidade, né, que nós estávamos naquele contexto do Covid, do isolamento social, estavam na situação de ensino remoto emergencial, e as crianças, então, estavam presentes em casa, né, em tempo integral. E aí, nesse cenário, a carga de trabalho não remunerado sofre um aumento, né, sofreu um aumento, pois sem sair de casa, as mulheres precisavam reunir o teletrabalho, o home office, com as atividades diárias. A terceira hipótese foi, em tempos de transição tecnológica, as noções de espaço físico e jornada determinada de trabalho se diluem na existência cotidiana, tornando essas regulamentações mais frágeis e vulneráveis. O uso da tecnologia, né, ao maximizar a flexibilidade na jornada de trabalho, reflexo da indústria 4.0, intensificada pelo isolamento social, em que restava saber se seria, né, uma opção para os casais dual career, que explicita, né, a necessidade de se investigar o casal do ponto de vista de gênero, em que se entende o desequilíbrio entre as diferentes necessidades, principalmente em âmbito da família e no trabalho. Então, essa pesquisa, depois de eleger esses tópicos,
essas questões problemas. Aí partimos para uma pesquisa primária de forma automática na base de dados do Google Acadêmico, que foi escolhida por ter uma maior quantidade de resultados de busca, né, de artigos indexados. E aí foi feito, então, o uso, né, de operadores booleanos de pesquisa, feitas combinações em que chegaram, então, a 1.410 títulos. Lá eu especifico de uma forma mais detalhada o uso desses operadores, lá no artigo. E aí foi feito, né, com base nessa grande quantidade de títulos obtidos, a partir dessa busca automática, fez então a análise da relevância das publicações por artigos acadêmicos em revistas brasileiras, enaltecendo então a produção científica de qualidade e a sua divulgação em território nacional. Em seguida, com base nas questões e problemas que foram definidas, foram feitos, então, análise detalhada, né, da emenda disponibilizada na página de resultados do Google Acadêmico, com vista, então, a identificar os títulos com links de acesso ao periódico, associando, então, ao objeto da pesquisa e tentando-se, então, obter o maior número possível de trabalhos relacionados ao tema. Passou-se a armazenar esses artigos numa biblioteca, a biblioteca do próprio Google Scholar, em que fez então uma etapa de refinamento desses artigos, usando métodos e ferramentas de pesquisa meta-analítica e com o objetivo então de mapear então esses estudos. Foram então exportadas essas referências para o programa EndNote da Web Clarivate Analytics, para um melhor controle e forma de gerenciar essas referências bibliográficas, e a identificação também da duplicidade de artigos. Aí, dentre os artigos não selecionados, foram excluídos aqueles de anais, caderno de resumo de eventos, além dos artigos que faziam alusão a direito comparado e análise comparativa entre países de língua diversa do português brasileiro, também programações de eventos e sumários de artigos. Aí, com esse filtro, restaram, então, 27 artigos, e aí dessa etapa foram elegidos, então, critérios para análise da qualidade desses artigos, quanto à teoria metodológica, o fornecimento de respostas para, pelo menos, uma das questões problema, e foram feitas, então, tabelas, né, para demonstrar essa análise de cada um desses artigos aí ao longo do trabalho que foi feito de pesquisa. E aí, dessa triagem, né, dessa quantidade de artigos, observou-se que são abordados, né, foram abordados esse artigo de forma mais significativa. A produção bibliográfica sobre o tema de mulheres, o gênero, Covid-19, mulheres, gênero, trabalho, educação, Covid-19, assim como a normatização da regulação e legislação para o trabalho, teletrabalho, trabalho remoto, home office, e também vinculados à questão da precarização e aspectos de temas focados na recente reforma trabalhista aqui de 2017, no Brasil, e também o uso da tecnologia, a quarta revolução industrial, indústria 4.0, e outros temas tangentes, que também foram considerados para o avanço das pesquisas. E foram, então, realizadas análises metodológicas desses artigos, focando nesse percurso metodológico que eu apresentei lá ao longo do trabalho, dispondo de gráficos. E como conclusão, restou evidenciado na pesquisa que o uso né, de quadros analíticos e a disposição das referências bibliográficas foram possíveis para fundamentar o estudo, no sentido de que a mulher, né, constitui a família com ou sem filhos, e conciliar papéis da vida pessoal e profissional ainda é um desafio presente no neoliberalismo, que resulta no conflito trabalho-família, e o debate sobre as transformações ocorridas recentemente no âmbito do direito empresarial e do trabalho, com especial atenção à inserção da mulher nas novas condições de trabalho que foram aí durante o período de isolamento social, mas que foram proporcionadas pela tecnologia, né, a continuidade dos estudos, do trabalho, dessa jornada por parte da mulher, mas que há ainda uma necessidade de uma melhor problematização desse conflito família-trabalho e o exercício do poder familiar em face aí da chamada até tripla jornada de trabalho, né, da mulher, um conflito entre trabalho, educação da mulher
percebendo-se então que algumas lacunas ainda devem ser superadas sobre esse tema, evidenciando-se então um campo de estudo ainda em construção que pode contribuir para a sua expansão e debate das suas implicações, esses conflitos na perspectiva da mulher, da quarta revolução industrial, e que se busque então aí também a aplicabilidade também dos parâmetros da ordem constitucional, econômico-social, que são vigentes aqui no Brasil, no direito constitucional. E com isso eu encerro minha apresentação, eu agradeço a oportunidade e estou aberta a questionamentos. Muito obrigado, doutora Patrícia Pacheco Rodrigues Machida. Foi um prazer ouvi-la. De fato, um trabalho necessário. As mulheres realmente, cada dia mais, nós sabemos que as demandas e as necessidades das mulheres precisam ser supridas. E o trabalho doméstico, aliado ao trabalho empresarial, muitas mulheres têm atividades múltiplas. E, de fato, seu trabalho é um trabalho realmente de muita importância social, acadêmica, de uma forma geral, doutora. Muito obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação. Vamos dar seguimento nas apresentações dessa tarde. Nós vamos ouvir, está presente a doutora Jordana? Sim, está. Doutora Jordana Frazen Reimayer. Falei certo, doutora? Foi parecido, foi bom, foi bom. Bom dia, Foi boa bom, já tarde. vi. Foi bom. Foi bom, Mas é tá que bem. realmente, Dr. Rômulo é bem difícil. É Jordana Franzenheimer. Viu? Mas é Quase. comum, Pois é, muito bem. não se A doutora preocupe. vai falar sobre a restituição do 12º Camelo de Niklas Luhmann e a modulação de efeitos em matéria tributária. São 10 minutos também, doutora. Por favor, a palavra é Muito sua. obrigada. Deixa eu só. Vocês me escutam bem? Eu peço desculpas que eu estou no local público e aí talvez haja algum pouco de barulho, mas acredito que não. Consegui uma sala aqui. Enfim. Tá excelente, doutora. Eu sou mestranda ainda, não sou doutoranda, então estou no início das minhas pesquisas. Eu sou bolsista CAPES aqui na Unicinos, no Rio Grande do Sul, Brasil. A minha pesquisa central, né, da minha dissertação, ela envolve direito tributário e modulação de efeitos, os limites das modulações de efeitos, quando o STF faz o controle de constitucionalidade das leis em matéria tributária. Nesse artigo, eu busquei relacionar esse meu tema da dissertação com a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. É uma teoria em que ele desenvolve no sentido de que a sociedade é composta por vários sistemas sociais, dentre eles o direito, a religião, a política, a economia, e esses sistemas, subsistemas daí do sistema social, eles sofrem uma interação, uma conexão. E a partir disso, eu busquei, em alguns recentes julgados do STF em matéria tributária, aqui no caso brasileiro, como há essa interação entre os sistemas, especificamente entre o sistema da política e do direito, e da economia, porque, como a gente sabe, o direito tributário tem muito essa relação com a economia, e aí busquei a partir deste texto, que inclusive é um texto com um nome bem peculiar, né, Restituição do 12º Camelo, trabalhar com esses paradoxos do direito que Nicolas desenvolveu neste texto, trazendo para o caso brasileiro, para esses recentes julgados, e a partir disso, tentar fazer essa conexão entre os sistemas de política e direito. E aí, o que eu pude trazer aqui no artigo, como eu disse, é uma pesquisa ainda muito recente, é que o nosso STF, que no ordenamento jurídico brasileiro, tem se valido muito de argumentos políticos e econômicos, e não propriamente de direito, para fazer essas decisões de modulação de efeitos no controle de constitucionalidade. E o que eu consegui trazer até então, né, porque, como disse, eu estou ainda na pesquisa, e toda vez que eu pesquiso mais, eu sinto que eu tenho mais dúvidas, né? Mas o que eu tenho até agora é no sentido de que há uma linha muito tênue no direito, principalmente em matéria tributária, desses sistemas, da economia, da política e do direito. É muito difícil de separar isso, e a gente vê isso cada vez mais nessas decisões. Então, o que eu tenho para trazer hoje é isso, né? Eu vou continuar essa pesquisa, pretendo trazer mais respostas na próxima vez, mas o que eu desenvolvi no meu trabalho foi esses pontos. Eu agradeço e fico à disposição também. Muito obrigado, doutora Jordana. E
vá em frente. Trabalho é árduo, mas a recompensa ela sempre vem. Vamos ouvir agora o doutor Eduardo Tourinho Gomes, que é da Unibrasil, e vai nos agraciar com o tema Cidadania Italiana no século XXI, uma exploração multidimensional dos desafios e oportunidades no contexto europeu. Por favor, doutor, são 10 minutos. Bom dia a todos. Me escutam bem também? Bom, então, meu nome é Eduardo Tourinho Gomes, sou doutorando aqui também pelo programa da Unibrasil. Cumprimento também a professora Silvia, lá, nossa colega também do doutorado. Para o presente trabalho, eu quis abordar um ponto que, apesar de não ser meu foco principal da pesquisa do doutoramento, mas é um ponto que muito vem também me pegando para pensar sobre o assunto, a questão da cidadania italiana. Então, não há dúvida que nós vivemos aí num mundo cada vez mais globalizado e interconectado, e o conceito próprio da cidadania virou um tema de bastante interesse e investigações bem crescentes. A justificativa apresentada por esse trabalho decorre da importância crescente da cidadania como um conceito dos direitos legais, que envolvem questões além da cidadania, como questões de identidade, de inclusão, de participação social, e os recentes desenvolvimentos políticos e movimentos políticos da própria União Europeia, como BRICS, crescimento de movimentos nacionalistas, também são muito importantes para entender essa complexa dinâmica do que vem ocorrendo. Não há dúvida que, envolvido com o conceito de cidadania, também há várias discussões acerca de alguns princípios fundamentais, entre eles direito à liberdade do movimento, direito à própria residência, e o próprio conceito da cidadania europeia, ele traz consigo também essa identidade coletiva, que é compartilhada pelo próprio projeto de uma União Europeia. Assim, a cidade europeia como um todo, e depois focando também na italiana, ela é ancorada nesses princípios de liberdade de movimento e estabelecimento da União Europeia. Entre esses princípios da cidadania europeia, que a gente pode elencar, além do princípio da liberdade, do movimento, da residência, também tem a questão do princípio da igualdade entre os cidadãos da União Europeia, todos devendo ser tratados igualmente, independente da nacionalidade, do gênero, da etnia, da religião, da orientação sexual. E essa inclusão e coesão também deve ou deveriam ser princípios fundamentais à questão europeia, a qual enfrenta um dos principais problemas também discutidos no artigo, que são os problemas relacionados à imigração e também a integração desses imigrantes no Estado europeu ou italiano. Os direitos humanos também, e o Estado de Direito, são pilares da cidadania europeia que devem ser respeitados também como princípios da parte integrante da União Europeia, e todos os mecanismos legais da União Europeia, como o Tribunal de Justiça da União Europeia, como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, devendo ser utilizados para tanto. E outro princípio-chave também que é muito discutido no artigo é a questão da democracia participativa, que levanta as questões de eleições diretas para o Parlamento Europeu e demais participações cidadãs na União Europeia. O artigo também busca desenvolver alguns desafios atuais e futuros na questão da cidadania italiana, daí já entrando mais a fundo, que, sem dúvida, há um aumento da imigração para a Itália e em busca dessa cidadania italiana, diversas preocupações sobre como a imigração podem afetar o mercado de trabalho e os sistemas sociais do país, assim como o próprio preconceito, que até mesmo cidadãos com dupla cidadania italiana, quando chegam ao país, também sofrem diversos preconceitos. A base
jurídica para a cidadania italiana um pouco mais diferenciada dos outros países europeus está ligada ao princípio do jus sanguinis, então acaba tendo uma certa facilitação aí para, no caso, brasileiros conseguirem ter essa dupla cidadania. E as principais críticas do conceito da cidadania dual e o conceito da cidadania europeia por si só é a questão do próprio mercado de trabalho, quando há essa migração para o país europeu, né? Mercado de trabalho, as instituições educacionais também são de alta qualidade, o que atraem, de certa forma, os brasileiros também. E uma crítica muito feita também é que esse processo acaba sendo de uma forma demasiadamente longa e também de uma forma cara, a quais acaba tendo uma certa dificuldade e uma certa restrição de direitos que apenas algumas pessoas podem ter acesso à tal cidadania. Já me encaminhando para o final, a questão também abordada no trabalho é uma questão do polipatriotismo, ou seja, a posse de múltiplas cidadanias pode ter uma série de desdobramentos e prejuízos para o país que também recebe para a pessoa, e o benefício da questão italiana no estágio, na região chamada de SEGEM, que é uma certa facilitação para o cidadão italiano poder estar transitando durante toda a Itália. Então, a cidadania italiana acaba sendo um microcosmo de uma cidadania europeia, mas é uma cidadania um pouco mais ampla e que oferece aí uma janela muito grande para desafios e oportunidades de conciliar, principalmente com o povo brasileiro, uma certa história, cultura nesse país globalizado. Então, o artigo acaba que a evolução contínua será influenciada por vários fatores da política global, entre principalmente as mudanças sociais, a questão da imigração, a questão do preconceito, e que os próprios cidadãos italianos, sejam natos ou por dupla cidadania, possam trazer da Itália e da Europa também o seu lar, seja por nascimento, ascendência ou escolha. Seria isso, eu queria agradecer e também me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado também pela preocupação com o tempo. Foi, de fato, muito boa a sua apresentação. Um tema que, de fato, fala... Até a eurodeputada, não sei se o doutor acompanhou a palestra dela um pouco mais cedo, ela falou justamente disso. E nós estamos vendo aqui em Portugal. E é um fluxo que, de fato, hoje vem para a Europa, mas um dia foi para o Brasil, né? Um dia os italianos foram para o Brasil, os portugueses e os europeus, de uma forma geral, eles buscaram refúgio no nosso amado Brasil, e hoje tem ocorrido de forma inversa, muito por conta da crise, né, da pandemia, da guerra, uma série de questões, e as pessoas estão em busca de uma vida melhor, de uma estabilidade econômica, coisas que, infelizmente, o nosso país ele ainda não obteve. A segurança, esses são temas recorrentes e importantes. Eu creio que pode ainda acrescentar no seu trabalho, que vai, de fato, trazer muita colaboração para a sociedade. Parabéns pela apresentação, de fato é um tema muito importante e atual, está mais atual do que nunca, pode ter certeza, doutor. Parabéns pela apresentação. A doutora Luciene Rodrigues do Nascimento da Silva está presente? Não. Ok. Vamos dar seguimento, então. Doutor Frederico Antônio Lima de Oliveira e doutor Caio Guimarães Rodrigues também não estão presentes. Muito bem. Doutor Guilherme Antunes. Muito bem, doutor. Não é chamada. É só Vossas Excelências aqui estão. Guilherme Antunes da Cunha, doutor da PUC do Rio Grande do Sul, e vai nos abrilhantar com o tema Uma Questão de Interpretação com os Paradigmas interpretativos. São condições de possibilidade para a implementação de um Estado democrático de direito. São 10 minutos, doutor. Está com a palavra.
Me escutam bem? Excelente. Então, muito bom dia ou boa tarde a todas e todos. Cumprimentos ao professor moderador deste painel, professor Dr. Rômulo. Quero me apresentar aqui a todas e a todos. Eu sou Guilherme Antunes da Cunha, sou mestre e doutor em Direito Público pela Unicinos, sou pós-doutor em Jurisdição e Processo pela PUC de Porto Alegre, falo aqui de Porto Alegre, sou advogado em Porto Alegre e me sinto aqui, doutor Rômulo, numa responsabilidade muito grande de falar por último, né? Depois de tantas apresentações de temas relevantes para a academia. Eu estou satisfeito, porque eu sou fluminense. Não, estamos juntos, então, somos ambos tricolores. Então, eu me sinto aqui nessa responsabilidade, depois de brilhantes falas dos colegas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa primeira conferência internacional Cidadania, Valores e Direitos, organizada pelo Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos e também pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Agradeço especialmente, por fim, a oportunidade de estar entre os colegas e professores aqui, neste painel sobre Constituição, Justiça e Territórios, temas tão relevantes para a nossa democracia na atualidade, para a democracia dos nossos países ibero-americanos. O assunto que eu pretendo muito brevemente abordar aqui, porque ele vai ser objeto do futuro artigo que está em desenvolvimento, será apresentado ao Iberojur dentro do prazo regimental, regulamentar, trata basicamente dos paradigmas interpretativos no Estado Democrático de Direito. O nosso futuro tema, o tema definitivo do artigo será uma questão de interpretação. Como os paradigmas interpretativos são condições de possibilidade para a implementação de um Estado democrático de direito. Então, colegas, a questão que se põe é a seguinte: afinal, o que é o direito? Essa resposta, ela me parece que tem profundas implicações na prática do direito. Porque qual é a regra aplicável a um caso particular acaba dependendo diretamente de qual é a resposta sobre o que é o direito. Assim, a habilidade de responder a essa questão de qual é o direito aplicável depende de se responder à questão filosófica sobre o que é o direito. E, nesse sentido, a questão crucial do direito não deve ser qual a resposta jurídica para cada um dos casos concretos, mas sim como nós chegamos às respostas jurídicas nos casos concretos. Me parece, Dr. Rômulo e colegas, que é importante nos preocuparmos em como os juízes decidem os casos, porque isso demonstra o nível de legitimidade que se tem nas decisões judiciais. Para tanto, se torna necessário estabelecer um modelo interpretativo que, seja ele qual for, seja um modelo compatível com o paradigma interpretativo que surge do Estado Democrático de Direito, e, portanto, um paradigma pós-positivista, para romper com interpretações de ocasião, interpretações abertas pelo paradigma, enraizados no paradigma interpretativo do positivismo jurídico. O que nós pretenderemos demonstrar no futuro artigo é que decisões são atualmente tomadas muito mais com base em teorias interpretativas do século XIX e do início do século XX, sem querer ou não, sem querer querendo, né, do que propriamente baseadas no paradigma interpretativo das teorias interpretativas do século XX, da segunda parte do século XX e do século XXI. É preciso, portanto, que nós nos debrucemos sobre o problema da interpretação no Brasil. E precisamos entender que esses modelos interpretativos antigos são ultrapassados, enraizados no positivismo jurídico e que não dão a abertura necessária para as exigências do Estado democrático de direito. Ora, aceitar uma tese de respostas adequadas ao direito implica, antes de tudo, na compreensão das consequências oriundas desse ranço paradigmático do positivismo jurídico, que ainda permeia
o modo de fazer direito no Brasil. Afinal, qual a relação do positivismo jurídico com o problema da histórica falta de estabilidade das decisões dos nossos tribunais? É importante, antes de mais nada, apresentar os problemas advindos do paradigma interpretativo positivista e suas consequências, para, a partir daí, apresentar uma teoria de base para superar o estado da arte e aí, assim, partir em busca de um horizonte interpretativo em que a prestação jurisdicional seja motivo de segurança jurídica e de estabilidade. O direito é um contexto interpretativo e é aquilo que emana das instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas encontram necessariamente, né, respostas na lei, nos princípios, nos padrões decisórios e não na vontade individual do aplicador. Por isso, o debate sobre diferentes modelos de interpretação e de decisão me parece absolutamente necessário para que a gente possa traçar uma interpretação adequada ao Estado de Direito, democrático, e que faça sentido para o futuro da nossa democracia. Diante dessas circunstâncias, como os juízes decidem os casos demonstra o nível de legitimidade das decisões, né? Nós sabemos, professor Dr. Rômulo e colegas, que, de fato, existe no Brasil uma tradição opinativa e não argumentativa na construção das respostas em direito. A referência a casos anteriores está muito mais focada no resultado desse padrão decisório que vai ser formado do que nos fundamentos determinantes das decisões anteriores, não existindo ainda uma argumentação sistemática, fundada, né, mais na autoridade, ficando mais fundada na autoridade das decisões do que propriamente nos argumentos que justificam a decisão, né, a decisão paradigma invocada. O objetivo da jurisdição, ela acaba estando, portanto, muito mais no resultado do que na construção argumentativa que conduz o aplicador à produção intelectiva da resposta ao problema jurídico posto. E diante dessas circunstâncias, colegas, parece que as obras de Habermas, Alexis, Dworkin, por exemplo, não geraram tanto impacto no nosso modo de fazer direito na prática jurisdicional brasileira. E aí, me encaminhando por fim, queria deixar a reflexão, né, de que a nossa hermenêutica constitucional está muito mais enraizada em modelos interpretativos como o realismo jurídico, a moldura kelseniana, a jurisprudência dos valores, a jurisprudência dos interesses, de propósito ou não, né, e do que nas teorias mais contemporâneas. E acho que podemos fazer melhor do que isso, né, e é isso que nós pretendemos discutir. Seja qual for a teoria a ser adotada, a teoria sistêmica, a teoria lexiana, a teoria da decisão dworkiniana, enfim, nós precisamos de uma virada de chave nos nossos paradigmas interpretativos para saltar da subjetividade à intersubjetividade. Só para não deixar de registrar o diálogo, né? A professora Jordana sinalizou, né, um diálogo importante da nossa jurisdição constitucional no que tange a modulação dos efeitos pela nossa Corte Suprema, sugerindo a adoção da teoria sistêmica do Niklas Luhmann. Isso faz muito sentido. É isso que me parece que nós precisamos se nós queremos um paradigma interpretativo no Brasil que seja compatível com o Estado democrático de direito. E assim eu alcanço mais uma vez o meu abraço, ainda que online, a todas e a todos, e devolvo a palavra ao Dr. Rômulo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Interessantíssimo sua exposição, seu trabalho. Eu creio também que terá relevância e uma grande contribuição para a academia jurídica. E em breve os trabalhos de Vossa Excelência estarão publicados com o ISBN europeu, vai ser editado para, acredito eu, um número incontável de pessoas e a contribuição será, de fato, muito grande. Vamos passar para as perguntas. Eu gostaria de
facultar a palavra. Se alguém tem alguma pergunta para um colega, uma contribuição, está com a palavra. 1 minuto, 2, seja breve, por favor. Um de cada vez. Calma, gente. Um de cada vez. Eu tentei levantar a mãozinha, não consegui, Romulo. Eu queria, pelo final, Guilherme, eu achei muito legal e queria sugerir para você, claro, se você permite, me parece que você propôs um resumo, né? E essa virada de chave, quem sabe você possa pensar, se for esse o caso, né? A partir dessas teorias mais desconstrutivistas, digamos assim, decoloniais e tal, porque ainda que a gente pense na teoria sistêmica, alexiana, que, né, é também o trabalho da Jordana. O Plínio fez isso, eu achei de uma maneira fantástica, porque ele está, na verdade, criticando o Rawls, né? A gente não joga nada fora, mas a gente coloca coisas juntas. Então, talvez você possa encontrar algumas respostas no constitucionalismo latino-americano, por exemplo, na formação dos estados plurinacionais, e trazer algumas coisas aí diferentes, pensando nessa democracia essencialmente brasileira, né? O que te parece isso? Doutor Guilherme. Acho que faz todo sentido. Muito obrigado, professora Silvia. Obrigado pela sugestão. De fato, eu ainda não me debrucei sobre essas teorias, mas acho que elas fazem muito sentido porque elas vão dialogar muito mais com a realidade do nosso pluralismo brasileiro, né, como tu bem disseste, e com certeza acho que nós podemos ter respostas talvez mais concretas, né, para os nossos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Silvia. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme. Doutor Plínio, por favor. Eu tenho uma pergunta para o Guilherme também. Na minha dissertação de mestrado, foi uma dissertação sobre retórica e positivismo jurídico. Meu mestrado foi na UFPE. E quando eu comecei a escrever minha dissertação, o meu propósito era criticar o positivismo jurídico, o dito paradigma positivista. Só que, inclusive do ponto de vista da teoria da interpretação positivista. Só que eu percebi, e aí a minha pergunta para o Guilherme vai nesse sentido, eu percebi que boa parte do que se descreve como o dito paradigma positivista desconsidera o positivismo contemporâneo, de autores como, por exemplo, Joseph Raz, Andrei Marmor, o próprio Hart, autores que desenvolveram uma teoria da interpretação, inclusive até em diálogo, pelo menos esses positivistas que citei, em diálogo com o Dworkin, e a caracterização do dito paradigma positivista não contempla esses autores. Por exemplo, um dos elementos ditos pós-positivistas é dizer que o positivismo desconsidera a centralidade da interpretação, o que não há, por exemplo, no Raz, no Hart. Então, na minha interpretação, eu inclusive tive que mudar o meu tema, porque eu percebi que o que eu iria criticar como dito paradigma positivista era um positivismo do século XIX, não é o positivismo contemporâneo. O positivismo contemporâneo traz dependendo de onde se observe, ele traz uma heterogeneidade e, inclusive, um dos elementos é a centralidade da interpretação. Então, a minha pergunta para o Guilherme é, quando você fala do paradigma positivista, onde é que fica o positivismo contemporâneo? Guilherme. Muito obrigado, professor Plínio, pela pergunta. Pois essa é a nossa é o nosso grande desafio, né? Na minha defesa, na minha tese de doutorado, que usou como base o paradigma dworkiniano, se fez uma análise importante justamente entre o Hart-Dworkin debate, né? Que é aquele, enfim, um debate que o colega colocou muito bem. Não existia espaço para fazer um debate com todos os positivistas, né? Eu concordo contigo que o foco do nosso debate muitas vezes é esse do século XIX e do século XX, no que tange ao Kelsen. A nossa escolha à época foi dialogar com o Kelsen e com o Hart,
e fazer uma análise do Hart do Working Debate, que no final me parece que o do Working não consegue responder 100% das perguntas, né, e todas as questões que o Hart coloca, né. Isso é uma questão interessante que eu concluo muito pessoalmente e respeitosamente em relação a outros apontamentos e a outros entendimentos dos colegas. Acho que o do Working ele não rebate todos os apontamentos do Hart, mas a nossa preocupação também foi dialogar com o Hart e com o próprio Kelsen, né? Embora não com todos os positivistas contemporâneos. A base era mais a partir da análise argumentativa dos pós-positivistas e esse diálogo com esse recorte dos positivistas, fundamentalmente Kelsen e Hart, né? Talvez faça sentido, e a partir da ponderação do colega nesse ou em outros artigos, se possa fazer uma análise específica, né? Não apenas em relação ao Hart, mas fazer essas escolhas, né? de abrir um debate com os positivistas contemporâneos. Acho que a gente precisa disso mesmo na nossa academia. Obrigado, professor Plínio, e obrigado pela oportunidade de responder. Obrigado, doutor Guilherme, mais uma vez. Obrigado, doutor Plínio. Mais alguma questão? Muito bem. Não havendo mais questões, agradeço penhoradamente a Vossas Excelências pelas apresentações. Muitos parabéns. Prevejo aí no futuro junções de artigos, capítulos de livros e, quem sabe, uma obra que certamente vai muito colaborar com a sociedade civil, com a academia jurídica e vai ser muito importante. Estou realmente muito feliz e orgulhoso por poder apresentar, coordenar esse painel. Anos depois, meu vovô saiu de Leiria e foi para o Brasil, e hoje eu venho para Leiria para estar aqui convosco, realmente pela primeira vez, inclusive, que eu venho aqui na Politécnica. Eu estou muito orgulhoso, feliz pela oportunidade. Parabéns a cada um de vocês, doutor Rui, doutor Guilherme, doutora Silvia, doutor Plínio, doutora Jordânia, doutor Eduardo, doutora Patrícia e a Jéssica, que está aqui conosco. Um restante de um bom dia para vocês. Vou dar uma paradinha, daqui a pouco nós vamos seguir nas outras palestras e nos encontramos aí na estrada da vida. Parabéns pela apresentação, uma boa tarde para todos vocês. Está encerrado o nosso painel. Obrigado, até logo.